eu vou colocar o meu camarada Marco Fernandes e vou comentar. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Quer dizer, boa noite. Menos para mim, né? Para você, bom dia. Boa noite para você, bom dia para mim. É isso aí. Estamos aqui de novo, cedinho. O Marcos Fernandes, para quem já conhece, ele já é habitué aqui no Jornal da Fórum, ele está lá em Pequim, né? Então lá são 6 horas da manhã, né? A gente vai falar sobre a visita do Lula à China, mas antes eu tenho que dar essa notícia aqui, Marcos, notícia de última hora extra. O presidente Lula convidou Ricardo Capelli para assumir interinamente a Secretaria Executiva do GSI. Ricardo Capelli responderá pelo Gabinete de Segurança Institucional durante os próximos dias, até posterior definição. O general Gonçalves Dias, ele pediu afastamento, pediu demissão, ainda não está claro se foi demissão definitiva, pelo jeito foi, né? Pelas suas notícias, definitiva. Marco, hoje, pela manhã, a CNN Brasil divulgou vídeos das câmeras do Palácio do Planalto que mostravam o general Gonçalves Dias interagindo com alguns terroristas lá do dia 8 de janeiro. Não estava claro que interação era aquela, o CNN manipulou um pouco as notícias, porque o horário era que o Gonçalves Dias estava lá, era 4h30, já no final, quando havia já o processo de dispersão e evacuação daqueles terroristas, né? E o que pelo menos o que eu entendi é que o general Gonçalves Dias não estava exatamente ajudando os terroristas, ele estava procurando encaminhá-los para fora, né, para a evacuação, né? Só de qualquer forma pegou muito mal ele ali, ninguém sabia que ele tinha entrado ali, mesmo que fosse para ajudar a evacuar. Enfim, me parece que ele não estava já muito bem, não estava se sentindo muito bem naquele cargo ali, por alguma razão. O Lula, não sei se estava gostando dele, mas enfim, é um cargo estratégico no governo federal, porque praticamente o chefe da inteligência do governo, né? Apesar de que a ABIN ela foi transferida para a presidência da República, a ABIN, com todo respeito no Brasil, não serve para nada, né? Deveria servir, mas, enfim, ainda tem que ser reestruturado, é muito fraca a ABIN. O GSI, ele é um órgão estratégico, e tanto que o governo Lula enfrentou muita dificuldade durante os primeiros momentos, porque estava com muito bolsonarista no GSI, muito bolsonarista. Então, agora vamos ver se essa crise no GSI é uma oportunidade para haver uma reestruturação tanto no GSI quanto na BIM, nos serviços de inteligência do governo, que precisa ser de primeira qualidade, né? E aí podemos já começar a entrar um pouco na China, né? Você sabe que eu tenho um livro aqui, Marco, que eu tenho que ler esse livro, não li ainda, mas é um livro sobre a história do serviço de inteligência na China, escrito por um francês. Muito interessante, desde a época do Mao Tse-tung, né, quando começou a história do serviço de inteligência, né? É um assunto muito importante, as pessoas precisam ser mais debatido. No Brasil, né, são duas coisas que o Brasil acha que é muito provinciano, eu acho. A questão dos serviços de inteligência, que as pessoas não sabem muito bem o que é, para que serve, e a importância estratégica para a soberania nacional, que tenham serviços muito bem estruturados. Eu até fui deselegante na minha observação sobre a BIM, mas, enfim, porque eu conheci um pouco a BIM em governos anteriores, e era meio patético o papel da BIM, mas espero que agora já comece a melhorar. Mas, então é isso, Marco. Vamos falar sobre a visita do Lula para a China, mas, então, já que eu falei um pouco sobre essa questão de inteligência, qual o papel, na sua opinião, do serviço de inteligência deveria ser no Brasil, diante do que você observa na China? Olha, Miguel, sinceramente, eu não sei muito sobre a inteligência chinesa, não, até porque se eu soubesse demais, acho que eles não estariam fazendo o papel deles corretamente, né? Então, não é de fato um tema que eu enfim, não conheço muito
É claro, eu imagino que o serviço de inteligência chinês seja muito eficiente, mas não é um tema que se discute publicamente aqui na China. Então, desculpa, eu vou ficar devendo. Tá, então vamos passar então para a visita do Lula à China. O que você achou da visita do Lula à China? Quais as suas impressões? Eu acho que a visita do presidente Lula à China foi um golaço geopolítico. Acho que eu começo por aí. Primeiro que o fato do Lula ter vindo para a China com 3 meses de governo, eu acho que foi uma baita de uma vitória, de um feito. Né? Vamos lembrar que da primeira vez que o Lula esteve aqui na China, no seu primeiro mandato, foi em 2004. O Lula levou mais ou menos 1 ano e meio para vir aqui para a China. E, claro, ele veio para cá e também saiu daqui com uma importante vitória, que foi a assinatura do acordo da COSBAN, né, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que é, né, digamos, a instância que reúne aí os ministérios, os vice-presidentes, e que é a instância, então, onde Brasil e China discutem as questões estratégicas, acordos, parcerias, etc. Para que isso tenha sido feito em 2004, é evidente que foi preciso muitos meses de preparação anterior de ambos os lados. Então, eu acho que vir para cá com 3 meses, tem uma parte da nossa imprensa, digamos, lambe-botas do Império, já procurou desqualificar a vinda do presidente Lula, de que, porque esses acordos, que isso aí não vale nada, isso aí não vai ser cumprido e tal. Olha, vir para cá com 3 meses, evidentemente que teve esse preço, não houve uma grande preparação anterior e nem poderia, né? O governo ainda está sendo constituído, a gente sabe que vocês estão aí em Brasília, sabem melhor ainda, né? Que tem ainda cargos de 3º, 4º escalão que ainda estão sendo preenchidos, então é evidente que demandaria mais tempo de preparação para que houvesse acordos, digamos, mais avançados. Mas eu acho que o mais importante foi ter vindo agora. Primeiro porque a gente sabe, o mundo está numa situação muito tensa, né? Do ponto de vista, tem a guerra, a situação econômica está se agravando, e a gente sabe que a relação entre o Brasil e a China é absolutamente estratégica para isso. Né, o presidente Lula e o presidente Xi deixaram claro, né, nessa visita, que estão assumindo conjuntamente papéis importantíssimos aí em alguns desafios, como, por exemplo, a questão do conflito na Ucrânia. Então, foi fundamental, né, fundamental que o presidente Lula tenha vindo logo, e eu acho que saiu daqui, o que ele fez na quinta-feira, e não é à toa que a grande imprensa ocidental, e inclusive a brasileira, tenha ficado tão transtornada. O que ele fez na quinta-feira foi histórico, né? Ele primeiro foi a cerimônia de posse, digamos, né, da nova presidenta Dilma Rousseff no Banco do Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, que, aliás, é em Xangai, onde eu estou agora. Hoje eu não estou em Pequim, eu estou em Xangai, eu estou, aliás, a mais ou menos uns 3 quilômetros aqui do banco. Lá o presidente Lula fez um discurso muito forte, né, de crítica ao FMI, a maneira como o FMI, há décadas, né, usa a fraqueza dos países e a necessidade dos países, volta e meia aí por dólares, né, para suas reservas internacionais, usa isso como uma arma política, né, como ele disse, para governar os países sem ter mandato, né? Ele falou essa frase. Depois fez uma crítica duríssima à hegemonia do dólar, né? Por que eu tenho que toda noite ir dormir? Toda noite eu vou dormir e fico pensando por que nós somos obrigados a fazer comércio em dólar, né? Aliás, as frases foram ótimas. Teve um momento, o Miguel, que eu estava lá na cerimônia, que ele estava lendo o discurso, aí ele parou e falou assim, olha, agora eu vou falar 2 palavras que meus assessores não escreveram, né? E aí ele começou a desfilar com a sua habitual retórica genial. E fez tudo isso, foi almoçar com a presidenta Dilma e mais a delegação, saiu de lá e foi para a Huawei. Ora, foi para a Huawei, que não só é uma parceira fundamental, estratégica para o Brasil, para a implementação do 5G, mas a Huawei, que é a companhia chinesa
que mais sofreu e mais sofre com as sanções da Casa Branca. A Huawei, por exemplo, no ano passado, acabou de divulgar um balanço anual, ela teve uma queda dos seus lucros de 69%. E isso praticamente se deve às sanções dos Estados Unidos. Então, o Lula foi lá e se reuniu com o presidente da Huawei. Teve uma conversa pública, uma conversa aberta, não foi, digamos, grandes acordos fechados, mas eu acho que a saída foi muito simbólica, né? Eu acho que esse discurso de manhã no Banco dos BRICS e a saída no começo da tarde, a Huawei, com isso o Lula está sinalizando, né? Está sinalizando, como diria o Mao Zedong, quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, né? E eu acho que isso foi muito importante, não é à toa que repercutiu tanto, né? Tanto o discurso contra essa visita. Financial Times está chorando, o Globo está chorando, e a gente sabe que quando a grande imprensa chora tanto é porque o presidente Lula, ou quem quer que seja, fez alguma coisa correta, né? Então, eu acho que é isso. Não vou estender demais aqui, queria só fazer essa primeira introdução, porque eu acho que dá para a gente conversar um pouco sobre os acordos que foram fechados, acordos muito importantes também, mas eu acho que, sobretudo, a visita do presidente Lula de 48 horas à China foi um golaço geopolítico. Muito bom, Marco. Eu também gostei muito, todo mundo gostou do campo progressista do discurso do Lula. Ele foi um discurso muito corajoso, sobretudo nessa questão do dólar. Sobre os acordos, né? Sobre os memorandos assinados, os acordos assinados, eu queria saber o que você destacaria mais, o que pode ser mais concreto, na sua opinião, para o Brasil, né? Em termos de investimento em infraestrutura no Brasil. Você viu algum acordo ali que pode resultar algum investimento em infraestrutura da China, alguma parceria mais concreta nesse sentido? Olha, Miguel, houve acordos, por exemplo, os governadores também, isso foi pouco falado na imprensa, né? Governadores de estado também fecharam acordos aqui, né? O Ceará saiu com 7 acordos, Pará tem um acordo importante de infraestrutura, de uma construção de uma ferrovia aí de 2 bilhões de dólares, né? Um memorando de entendimento, mas o governador esteve aqui, então é muito possível que isso ande. O governador da Bahia esteve aqui, o governador do Rio Grande do Norte, né? O governador do Ceará, o governador Eumano. Mas acho que, do ponto de vista, não teve ainda nenhum grande anúncio de grande acordo infraestrutural, mas eu destacaria um dos acordos que eu destacaria, primeiro do satélite. Eu acho que foi um acordo importante. Na verdade, pouca gente sabe, mas bom, o satélite é um acordo já dos anos 80, né? Acho que de 86, 88, mais ou menos. Ele estava parado, né, e ele foi reativado pela ministra Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia. Mas o que pouca gente sabe, eu, sinceramente, eu descobri isso conversando com um quadro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse satélite vai ser uma pequena revolução nos satélites do Brasil, satélite de monitoramento de meio ambiente. Porque os 5 satélites que o Brasil fez com a China até hoje eram satélites de uma tecnologia básica, né, de uma câmera que tirava fotos, né? Isso são satélites para monitorar principalmente as queimadas na Amazônia e, enfim, a derrubada de árvores. Só que a Amazônia, a gente sabe, passa grande parte do tempo nublada, né, porque é muito úmido, tem muita chuva. Então, sempre foi um problema para os cientistas precisava tirar fotos de vários ângulos, né, para escapar das nuvens e tal, e sempre foi um problema do ponto de vista técnico, científico, você ter precisão nessas fotos. Ora, esse novo satélite é um satélite que vai contar com uma tecnologia de ondas ultramagnéticas e que vão, na verdade, essas ondas elas vão atravessar literalmente as nuvens e vão ter muito mais precisão no monitoramento florestal da Amazônia do que tinha até então, né? E é uma tecnologia que a gente vai aprender, né? Então, isso é um exemplo, né? Agora, acho que o grande exemplo, a grande questão que foi discutida aqui, eu sei porque estou acompanhando de perto, isso já tem desdobramentos pós-visita,
é a questão da agricultura familiar no Brasil, né? O ministro Paulo Teixeira esteve aqui, do MDA, houve uma assinatura de um memorando de entendimento entre o MDA, o MDS e o Ministério da Agricultura da China, aí com a pauta, né, do combate à fome e à pobreza e do desenvolvimento rural, né? Ora, basicamente, esse acordo vai abrir portas para um debate que está se fortalecendo muito no governo brasileiro, que é a questão do avanço, né, dos avanços necessários na agricultura familiar brasileira, sobretudo no que diz respeito à questão do maquinário, né? A agricultura familiar brasileira, a gente sabe que é estratégica, né, nesse momento, para o combate à fome e à pobreza, mas para a produção de alimentos. No Brasil, a gente sabe que 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, e a agricultura familiar brasileira tem muito pouco acesso a maquinário, né? Segundo dados do próprio governo, só 15% das propriedades têm tratores, 4% têm colheitadeiras e 2% têm semeadeiras. E no Nordeste esse número é muito mais baixo, né? Então, o que acontece? A China a China é o contrário, né? Porque enquanto no Brasil a indústria de maquinário está focada no grande agronegócio, e por isso que tem pouca produção para a pequena propriedade, a estrutura fundiária chinesa está baseada na pequena propriedade. Então, aqui há um parque industrial gigantesco de maquinários para a pequena propriedade, para a agricultura familiar. Tem mais de 8 mil fábricas na China de maquinário de pequeno porte, né? Então, na verdade, isso é um casamento perfeito, né? Juntar a fome com a vontade de comer, literalmente. Então, há conversas avançadas no governo brasileiro e já conversas com o governo chinês no sentido de viabilizar o acesso do agricultor, da agricultora familiar brasileira ao maquinário chinês. No primeiro momento, com importações, até para testes, né? Mas com o objetivo da instalação de fábricas chinesas de maquinário no Brasil. E aí também, mais uma vez, como diria Vicente Mateus, é matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Porque, ao mesmo tempo, você vai criar um novo parque industrial, e aí a gente está falando dessa outra necessidade brasileira, da economia brasileira, de reindustrializar o país, ou de neo-industrializar o país, como o governo vem falando, criar empregos, formação de profissionais. Por outro lado, provocar uma pequena revolução na agricultura familiar brasileira, na produção de alimentos no Brasil, com esse surto de produtividade que pode acontecer com o acesso do pequeno agricultor, a pequena agricultora ao maquinário chinês, né? E claro, e aí que até com a possibilidade de construção de joint ventures entre Brasil e China, né? O próprio BNDES já falou que está interessado nisso, está interessado em viabilizar a instalação de fábricas chinesas no Brasil. Então, acho que dos vários acordos que foram feitos, eu acho que esse é um dos que, até agora, né, o que está anunciado, é o que tem o maior, talvez, potencial de causar mudanças estruturais na economia brasileira. Muito bom, Marco. Eu já tinha ouvido falar disso, dessa existência de um parque industrial, de uma tecnologia voltada para pequenos agricultores na China, e que as organizações ligadas aos pequenos agricultores do Brasil estariam interessadas em trazer isso da China, inclusive montar as fábricas aqui. Isso aí seria revolucionário para o Brasil, porque é muita gente e a gente criaria uma classe média de pequenos agricultores, coisa que ainda é pouco no Brasil. Você tem só alguns produtos que permitem isso. O café, por exemplo, né, que eu escrevi muito tempo sobre café. O café, como ele tem um valor muito elevado em relação a outros produtos, ele permite, em alguns casos só também, né, de você ter uma família de classe média, mesmo tendo uma pequena propriedade familiar, tem uma renda melhor. Mesmo assim, tem que ter muita produtividade, mas se estender isso para todas as culturas brasileiras, com uso de maquinários, vai ser uma revolução no país. Inclusive nós temos regiões que tem topografia acidentada, né, que é a agricultura familiar, de forma muito comum, ela ocupa essas áreas acidentadas que a grande propriedade dispensa, né? As grandes propriedades preferem grandes terrenos planos para usar aquelas grandes máquinas, né, para plantar soja. Por isso que eles preferem o centro-oeste, que
então são áreas de grandes planos, mas eu sei que tem máquinas, né, que preparadas para subir o morro, né? Então, porque exatamente na China, grande parte do país é montanha, né? Exatamente. Então, exatamente, né? Tomara que isso aconteça. Isso aí, quer dizer, vai acontecer pelo jeito, então, né? Isso aí, então, só isso já valeu a pena, né? O pessoal ficou um pouco triste que o Brasil não assinou o memorando para participar da rota do Cinturão e da Seda, né? Pelo menos não houve sinalização, embora que haja um pouco de ambiguidade. A informação que a gente tem é que ainda há setores do governo mais conservadores que têm algum tipo de problema com isso, mas os outros, o Celso Amorim quer, né, assessor especial da presidência, deseja, né? Qual seria a importância do Brasil assinar? E o que é esse memorando? Todo mundo fala que é um memorando em apoio à Rota da Seda. O que é isso e por que seria importante o Brasil assinar isso, na sua opinião? Olha, Miguel, eu acho que a importância ela é relativa, quer dizer, é importante se houver boas condições para o Brasil assinar, né? Eu acho que o Brasil é um país muito. Se você pegar a lista de países que estão na Rota da Seda, o Brasil, se eu não me engano, é a maior das economias, se não for, é uma das maiores, se não for a maior economia dos países que, digamos, potenciais, né? Estou dizendo isso porque o Brasil vai entrar para a Rota da Seda se for benéfico para o Brasil, se for um acordo que valer a pena. O Brasil não tem que querer entrar na Rota da Seda, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar, não. É que a gente entre e vamos discutir as condições, né? Entendi. Então, a Argentina, por exemplo, quando aderiu no ano passado, foi 2022, a Argentina saiu com uma promessa aí de acordos e intenções de investimento de 23 bilhões de dólares, né? O que para a Argentina é bastante coisa. Então, acho que, assim, o Brasil... eu achei interessante a entrevista que o ministro Celso Amorim deu na sexta-feira, né, aqui na China, sexta-feira passada, deu uma entrevista para o Global Times, foi muito divulgada aqui na China, não tanto aí no Brasil, mas ele fala justamente isso, ele fala, olha, a gente está discutindo, precisa ver os termos, né, o Brasil tem interesse, o Brasil tem simpatia pelo projeto, mas o Brasil vai entrar se tiver, de fato, uma oferta muito boa. E essa oferta ainda não houve, né? Eu fico imaginando que tem discussões de bastidores acontecendo, mas eu acho que é isso também. Também tem que tomar cuidado que tem uma parte, né, pessoas que acompanham o debate de China e tal, que tem que entrar. Bom, tem que entrar, não sabe. Tem que entrar se for bom, né? O Brasil tem condições de fazer, inclusive, propostas e ter demandas de uma estatura muito, muito maior, inclusive, do que, por exemplo, a Argentina. É bom você falar isso, bom que esclarece. Na verdade, está em discussão, em debate, até para o Brasil e a China, né, chegarem a um acordo que seja realmente benéfico para ambos. Exato. É verdade. E aí, né, sabe que eu converso aqui de vez em quando com o pessoal do Consórcio Nordeste, né? E havia expectativa também de que houvesse uma conversa de transferência de tecnologia na área de trens de alta velocidade para o Nordeste, né? Você ouviu falar alguma coisa disso? Não ouvi, Miguel, mas não também que eu saiba de tudo que aconteceu nos bastidores, né? Mas, enfim, a gente conversou bastante aqui com a delegação, com vários integrantes da delegação. Não cheguei a ouvir nada sobre isso, não. O que tem uma discussão avançada, a gente sabe, seria a instalação da BYD, da fábrica chinesa, né, de automóveis, provavelmente indo para a Bahia, para ir aproveitar a estrutura da Ford, né, em Camaçari. Há conversas também no Ceará, a possibilidade de talvez também implementação lá de questões de energia renovável e tal, mas essa coisa dos trens eu particularmente não ouvi, não. Então, é uma pena, a gente, enfim, torce para isso.
eu me junto a você aí na torcida para a implementação de trem de alta velocidade. Aliás, eu andei bastante essa semana de trem de alta velocidade, andei para lá e para cá, em algumas províncias, mas ainda não vi nada de concreto, não. Você andou recentemente de trem de alta velocidade para algumas províncias? Quais? Pequim, Xangai, né, que você deve ter usado, né? Mas tem para outras cidades também? Você falou para o interior? Tem impressionante, né? A China já está com quase 20 mil quilômetros de trem de alta velocidade, né, de linha. E está investindo, né? Não sei se eu comentei contigo da última vez, o investimento que foi divulgado semana passada, o investimento no primeiro trimestre de 2023 em linhas de alta velocidade foi de mais de 100 bilhões de dólares. Perdão, 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Só no primeiro trimestre desse ano, investiu-se na China cerca de 100 bilhões de reais em novas linhas de trem de alta velocidade. É impressionante. A comitiva brasileira que foi aí para a China, o pessoal andou nesses trens? Eu não tenho certeza, eu acho que talvez sim, alguma parte da delegação, porque teve gente que chegou antes. O governador Jerônimo, por exemplo, da Bahia, estava aqui antes. A governadora Fátima ficou dias depois, do Rio Grande do Norte. Então, eu não tenho certeza, na verdade, mas acho que eles podem ter sim andado de trem de alta velocidade. Não houve nada muito emblemático, né? O Lula não andou no trem, né? Não andou. O pessoal tentou fazer um lobby para ele andar, né? Lembrando do Deng Xiaoping, lembrando do encontro do Putin com o Xi no trem-bala, mas acabou não rolando, né? Aliás, Miguel, não sei se essa coisa da Rússia, não sei se é pauta sua, talvez não tenha tempo, mas muito, muito interessante, né? A movimentação que aconteceu do Brasil com a Rússia nas últimas semanas, né? Sim, pode falar. Eu sei que o Lula deu uma entrevista no Emirados Árabes, uma coletiva, em que produziu um furacão na mídia, na diplomacia internacional, não apenas na mídia, né? O representante da União Europeia respondeu, até meio agressivamente, a Casa Branca respondeu, a mídia, então, brasileira, nossa, ficou muito agressiva. O Lula falou que ele responsabilizou também os Estados Unidos e a União Europeia pela guerra. Ele disse que a União Europeia quer a guerra, os Estados Unidos quer a guerra, e é preciso alguém que fale de paz. O que você achou dessa repercussão? Olha, eu acho que isso faz parte do gol de placa do presidente nesses últimos dias, né? E, na verdade, Miguel, teve uma coisa, eu não sei, até queria te perguntar isso, porque você acompanha aí no detalhe, cada segunda a imprensa brasileira, mas pelo que eu vi aqui de longe, eu não sei se teve muita repercussão no Brasil, umas 2 semanas atrás, a votação que teve no Conselho de Segurança da ONU sobre a investigação do Nord Stream 2. Eu não sei se isso refletiu muito na imprensa. Eu não vi. Esconderam completamente. O assunto da sabotagem do Nord Stream 2 foi completamente omitido da mídia brasileira. A mídia brasileira, ela vive numa bolha completamente fechada. Por isso que quando um analista assim, ocidental ou tradicional, né? Tradicional, eles todos falam a mesma coisa, né? Eles ignoram seletivamente todo o histórico de violações de leis internacionais americanas dos últimos anos, tudo recente, né? Inclusive, né? Líbia é recente, Síria é recente, né? Mas ignoraram isso. Não, e que eu acho que tem um aspecto dessa votação que também te pergunto, porque eu acho que também a imprensa, também a mídia alternativa, a mídia progressista também não falou muito, que foi a posição do Brasil. A gente brigou muito aqui, teve muita briga aqui no último mês e pouco, depois daquela votação na Assembleia Geral da ONU, né, onde o Brasil não se absteve com os países do BRICS e apoiou a moção lá levada pelos Estados Unidos de condenação da Rússia pela invasão à Ucrânia. Ora, a posição do Brasil mudou, não em relação a isso, mas houve essa votação, foi um pedido da Rússia de investigação do atentado terrorista Nord Stream 2, que até onde se sabe, provavelmente foi executada pelos Estados Unidos,
E a Rússia, então, fez esse pedido no Conselho de Segurança da ONU, que tem 12 países, né? 5 membros permanentes e 7 membros rotatórios. O Brasil é um dos membros rotatórios. Só 3 países votaram a favor da investigação. A Rússia, a China, obviamente, e o Brasil. Né? E não foi, isso faz 2 semanas, foi super falado aqui na China, isso foi manchete de todos os jornais aqui, principais jornais. Rússia, China e Brasil votam pela investigação. Logo depois disso, você teve aquela viagem do embaixador Celso Amorim, que não foi anunciada, né, foi recebida pelo Putin, e agora você tem a vinda do Lavrov e você tem essas declarações do Lula mudando a posição. Você lembra que o discurso do Lula até o começo desse ano, até o final do ano passado, era quando um não quer, 2 não brigam, né? Ele estava botando a culpa nos 2 lados. De repente, deu uma virada e o governo começou a só criticar a Rússia, né? E eu acho, então, que tem claramente aí uma reorientação da política externa brasileira em relação à questão do conflito na Ucrânia, porque, de novo, o presidente voltou a falar que o problema está nos 2 lados. E aí, como você lembrou, né, culpando os Estados Unidos por ficar incentivando a guerra. Então, eu acho que isso foi uma virada muito importante. E eu, sinceramente, Miguel, acho que além da questão da Ucrânia, que eu acho que vai, de fato, né, tá evidente que o Brasil vai começar a trabalhar com mais cacife agora para uma solução pacífica, eu torço também para que essa mudança de posição em relação à Rússia também se reflita no futuro próximo do Banco dos BRICS. Isso também era uma preocupação grande de uma possível tensão entre Brasil e Rússia, não só no Banco dos BRICS, dos BRICS em geral, mas mais especificamente do Banco dos BRICS, aqui com a presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que é um banco que tem um potencial gigantesco, subaproveitado, e que a gente vai precisar. Acho que o grande desafio da presidenta Dilma é fazer o banco cumprir as funções pelas quais ele foi fundado e as quais ele não tem cumprido a contento, né? Então, acho que essa posição vai ser muito importante, esse rearranjo entre Brasil e Rússia, para o avanço dos BRICS aí nesse ano, que a gente tem em agosto, né? A próxima cúpula dos BRICS vai ser na África do Sul e vai ser uma cúpula histórica, né? Provavelmente a cúpula mais importante dos BRICS até hoje, com a possibilidade de expansão, né? A primeira cúpula em pessoa, né? Presencial desde o Covid, um retorno do presidente Lula, um dos fundadores do BRICS, a primeira cúpula depois do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, onde muitas mudanças importantes foram feitas internamente, e ainda, enfim, talvez ainda com o conflito na Ucrânia, né? Muita coisa para ser discutida, uma expectativa muito grande por esse encontro histórico em agosto na África do Sul. Muito bom, Marco. Chegamos ao final da nossa live, agradeço muito a sua participação aqui, sempre muito bom, aprendi muito com você. Então, um forte abraço, volte sempre. Valeu, Miguel, até a próxima. Valeu. Guilherme, pode fechar as cortinas. Abraço. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda
para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.